Fala pessoal, Pitaco na área. Vamos falar de Série B. Nessa sexta-feira vai começar o Brasileirão Série B 2023 e aqui eu vou fazer um tier list para vocês dos times que, na minha humilde opinião, vão brigar pelo título da Série B, os times que vão brigar pelo G4 e aqueles times que vão ser meio de tabela e os times que, para mim, vão ser rebaixados. Antes da gente estar falando sobre esse tier list, sobre esses times da Série B, eu peço por gentileza para você deixar seu like, se inscrever no canal. O projeto Pitaco está começando agora, o canal está no início, terão bastante vídeos aqui no canal a partir de agora, dando aquele pitaco de leve. Bom, pessoal, vamos lá. Começando aqui do topo aqui do tier list, os times que, na minha opinião, vão brigar aí pelo título da Série B. Bom, separei três times aqui que são eles: Sport, Ceará e Avaí. Por que que eu separei esses três times que, na minha humilde opinião, vão brigar pelo título? O Sport atualmente é o melhor time disparado que vai disputar a Série B. É um time que é considerado time de Série A, sim. É um time que está com um elenco muito bom e o principal de tudo, está jogando muito bem. Bateu de frente aí recentemente agora com o Curitiba na Copa do Brasil. Foi muito bem na Copa do Nordeste. E é um time aí que está com Wagner Love inspiradíssimo aí no seu ataque. Não só ele, como outros bons jogadores. É um time que figurou por muito tempo na Série A, em alguns anos atrás, e acredito que vai vir muito forte nessa Série B aí, para não só ser campeão da Série B, mas também conseguir o acesso novamente à Série A de 2024. Bom, o segundo time aqui que eu separei é o Ceará, um time que recentemente estava há muitos anos aí, muito tempo na Série A, e agora está na Série B de novo. É um time que eu acho que foi rebaixado, na minha opinião, por uma péssima gestão, porque o elenco não era para rebaixamento, o do Ceará na temporada passada, e o Ceará também está fazendo uma temporada interessante. Foi vice-campeão perdendo para o rival Fortaleza no Campeonato Cearense. É um time que, apesar de ter perdido alguns dos seus principais jogadores, mas ainda assim tem um elenco competitivo, tem um bom time. Então o Ceará aí é um time que também é considerado time de Série A, é um time que, assim como o Sport, ficou muito tempo disputando a Série A. Então, para mim, aí o Ceará é outro aí que também vai disputar o título da Série B ao lado do Sport. E para mim, pelo menos consegue aí esse acesso aí à Série A de 2024. E por fim aqui, não menos importante, o Avaí, um time que tem o um apelido de Gangorra, porque é um time que sempre sobe e rebaixa, sempre direto na história aí do Campeonato Brasileiro. E é um time que tem um elenco também interessante. E é um time que tem tradição, é um time que já tem um histórico, como eu brinquei agora há pouco, de subir e descer aí sempre, todos os anos aí praticamente. É um time que já sabe o caminho das pedras para poder subir para a Série A. É um time que já tem uma certa bagagem aí, disputando tanto a Série B e também a Série A. Então é um time que eu acho que vai vir muito forte aí para subir aí, para ter o acesso aí à Série A de 2024. Acho que comparado com o Sport e Ceará, ele está mais fraco. Eu acredito que ele tem menos chances aí do título da Série B, mas não menosprezem, não descartem o Avaí. E agora falando do G4. O G4 aqui, coloquei aqui alguns times aqui que, na minha opinião, vão brigar por esse acesso aí à primeira divisão do ano que vem, que é o CRB, o Juventude, o Atlético Goianiense, o Vitória, o Mirassol e o Novo Horizontino. Começando falando pelo CRB. O CRB é um time aí que acabou com a invencibilidade do Atlético Paranaense, que era o único invicto aí da Série A, e acabou com a invencibilidade, ganhando por 1-0. O CRB, que é um time de vários jogadores experientes que já passaram por grandes clubes da Série A.
e é um time aí bem competitivo. Há anos atrás aí bateu na trave, ficou ali em quinto, sexto, né, lugar aí da Série B, sempre brigando pelo G4 nos anos anteriores. E mais uma vez eu acho que vai brigar por esse acesso sim. O time é bom, o time é competitivo, eu acho que tem grande chance. E o outro time aqui é o Juventude, que foi rebaixado aí recentemente, assim como o Ceará e o Avaí. É um time aí que está se reforçando, está com um elenco competitivo, também já tem uma experiência em disputar a Série B e também sabe o que é jogar a Série A do Brasileirão. É um time que recentemente estava disputando a Série A. Ano passado não teve jeito, né? Num outro ano já tinha figurado aí perto ali da zona de rebaixamento para cair, conseguiu se livrar na última rodada, que foi aquele Brasileirão que o Grêmio acabou sendo rebaixado. E ano passado aí o Juventude não teve jeito, acabou sendo rebaixado, né? Bom, e acabou de contratar o experiente Nenê, meia ex-Vasco, né, ex-Fluminense, ex-São Paulo, né, ex-PSG. Eu não digo nem só pelo Nenê, né? Outros bons jogadores também estão no Juventude. E é um time que sabe jogar Série B, acredito que vá brigar sim por esse acesso para voltar novamente a disputar a Série A do Brasileirão. Atlético Goianiense é um time que recentemente também acabou de cair, junto com o Ceará, junto com o Avaí e junto com o próprio Juventude, que eu acabei de citar. Atlético Goianiense, que era um time bem competitivo no ano passado, perdeu algumas peças, mas ainda assim continua um time competitivo, o Atlético Goianiense. Conseguiu ganhar do seu rival Goiás aí, na disputa do estadual, lá em Goiás. Acabou ganhando, inclusive, do seu rival que está na Série A, para vocês verem como que são as coisas. O Goianiense que está na Série B ganhou do seu rival aí, o campeonato goiano aí, o seu rival que está na Série A. Bom, o próximo aqui é o Vitória, que é um time que está se reforçando muito mesmo, mais de 10 reforços aí o Vitória acabou contratando para a atual temporada. É um time que já faz um bom tempo que não sabe o que é disputar uma Série A, mais de 5 anos aí sem saber o que é disputar uma Série A. E o Vitória fez boas contratações, tá? Fez boas contratações. Inclusive aqui eu estou aqui com a lista, tá? Das contratações aqui do Vitória. Eu vou estar falando aqui não todas as contratações, mas pelo menos os principais nomes aqui, tá? Do time da Bahia aí, que acabou se reforçando aí para essa Série B para poder aí lutar aí por esse G4 aí para voltar a disputar o Campeonato Brasileiro Série A. Bom, o goleiro é bom do Vitória, é o Thiago Rodrigues, que já foi goleiro do Vasco da Gama. Acabou contratando o zagueiro Wagner Leonardo, que já jogou pelo Santos. Acabou contratando um jovem zagueiro que veio do Goiás, o Ian Souto. Acabou contratando o Zeca, lateral esquerdo, lateral que já jogou em Internacional de Porto Alegre e Santos. Acabaram contratando também o meia experiente aí, Giovanni Augusto, né? Que já jogou aí por Atlético Mineiro, Corinthians, entre outros times aí. O experiente Giovanni Augusto aí, para reforçar o meio de campo. Contrataram o Wellington Nem, né? Que foi campeão pelo Fluminense, já jogou pelo São Paulo também, já jogou em Shakhtar Donetsk. Acabou contratando o Osvaldo, né? O ponta Osvaldo aí, que é muito bom de bola, né? Que já jogou por São Paulo, já jogou por Fortaleza, entre outros times aí. Repatriaram, né, o Santiago Trellis, né, que foi um centroavante que caiu nas graças do torcedor do Vitória, deu muito certo, né, voltou às suas origens aí, né, onde ele mais se destacou, e contratou o experiente Léo Gamalho. Léo Gamalho aí que estava fazendo boas temporadas pelo Curitiba, né, era o fazedor de gol do time do Curitiba, agora está no Vitória. Bom, esse time do Vitória aqui é um time, na minha opinião, que tem totais condições sim de brigar por esse G4. E aqui eu separei por último Mirassol e Novo Horizontino, que são times do interior do estado de São Paulo, times que costumam incomodar no Campeonato Paulista aí para os grandes aí da capital. E são times que estão virando clubes empresas, né? São times aí que têm empresa por trás, investindo grana, colocando bons jogadores aí nos seus elencos.
E não se surpreendam aí se pelo menos um desses dois times, ou até mesmo os dois times, consigam esse G4, tá? Estão melhorando a cada temporada os dois aí. E aí, meio de tabela, que eu não vou perder muito tempo aqui, temos a Ponte Preta, o Guarani, a Chapecoense, o Criciúma, o Vila Nova, o Londrina e o Botafogo de Ribeirão Preto. São times que, na minha opinião, aí, acredito eu que não tem força, não tem elenco competitivo para poder aí tá pegando essa vaga de G4, tá? Para mim, Ponte Preta e Guarani, que eram times que disputavam Série A, a própria Chapecoense também disputava Série A, são times que perderam muita força, são times que hoje estão com gestões ruins, que não estão conseguindo fazer boas contratações, não estão conseguindo deixar esses times mais competitivos, igual era há anos atrás. Você tira de exemplo a própria Chapecoense e Ponte Preta, eram times que não só se mantinham na primeira divisão, mas eram times que brigavam por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos uma Sul-Americana ali. Eles sempre pegavam uma vaga, né? Sempre tirava ponto de muito time grande. E agora a realidade é diferente, né? Viraram times aí de meio de tabela aí, na minha opinião. E aqui, por fim, para a gente finalizar o vídeo, para mim, os quatro rebaixados do Brasileirão Série B 2023 esse ano, para mim é Sampaio Corrêa, Ituano, Tombense e ABC, tá? Para mim são os times mais fracos da Série B desse ano, são os times com elenco aí mais fraco, com jogadores não tão assim de renome, apesar de Sampaio Corrêa ter contratado um bom centroavante que é o Ítalo, né? Ex aí Bragantino, né, que já teve passagem por outros grandes clubes aí no futebol, mas é um cara aí que já está caminhando já para fim de carreira. Nem o Bragantino queria mais ele, né, justamente por causa disso, que viu uma decadência aí no seu futebol e agora ele está no Sampaio Corrêa, né? É o craque do time, mas para mim é insuficiente para o Sampaio Corrêa, na minha opinião. Ter apenas um bom jogador que já está encaminhando para o fim de carreira. Ituano, apesar de ter eliminado o Corinthians pelo Campeonato Paulista nos pênaltis, mas é um time que perdeu seus principais jogadores e não conseguiu repor muito bem, né? Não repôs a altura. Então é um time aí para mim que vai brigar sim para não cair, né? Apesar de ter segurado o empate contra a equipe do São Paulo na Copa do Brasil, mas a gente sabe que foi mais incompetência do São Paulo lá do Rogério Ceni do que méritos do Ituano. Tombense, que até fez um campeonato Série B interessante no ano passado, não acho que a Tombense consiga aí mirar voos altos, né, nesse Brasileirão Série B novamente. Perdeu alguns bons jogadores, os poucos que tinha. Então, Tom Benz, para mim, é o outro aí que briga para não cair também. E o ABC de Natal é outro também que briga para não cair. Também acho um elenco muito fraco, muito insuficiente aí para esse ano na Série B. Tá bom, pessoal? Gostaria de saber de você. Quem, na sua opinião, são os times que para você briga para ser campeão? Quais os times brigam pelo G4 e quais os times aí vão ser meio de tabela e os rebaixados aí. Deixe nos comentários que eu queria saber a sua opinião, beleza? Tá aqui o Pitaco na área, deixando aí a sua humilde opinião, tá? Até mais!